Olá, gente querida, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento do IBCamp, Campo de Campinas. Nós estamos com saudades dos nossos alunos, né? Há algum tempo a nossa interação tem sido via internet, nossas videoaulas. Hoje, na sequência, nós faremos o estudo panorâmico do Evangelho de São Lucas. E eu queria falar aqui uma frase e fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: onde esta frase você a encontra? No Novo Testamento, no Antigo Testamento ou em qualquer poeta como Shakespeare ou algum poeta brasileiro? A frase é: se fazem isso ao lenho, ao madeiro verde, o que se fará ao seco? Vocês têm alguma ideia? Está no Antigo? Está no Novo Testamento? Foi algum poeta secular quem escreveu isso? Acertou, né? Isso aí é uma frase que o Lucas, né? O evangelista Lucas, ele escreveu, que foi dita pelo Senhor Jesus Cristo, né? E a gente poderia citar outras frases muito interessantes. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas se ele for bem treinado, for bem ensinado, ele será como seu mestre, né? A minha casa será cheia. Todas essas frases são frases que nós encontramos no Evangelho de Lucas, não é? E outras passagens, né, bastante conhecidas que nós só encontramos também no Evangelho de Lucas. Então, eu quero agora tirar aqui a minha imagem e aí nós vamos passar aqui alguns diagramas, alguns slides e a gente vai entrar então nesse estudo panorâmico de Lucas, tá bom, meus queridos irmãos? Muito bem. Então, nós temos aí histórias bastante conhecidas, né? Que nós já mencionamos algumas no Evangelho de Lucas, mas talvez tenha algumas que você não conheça, né? Por exemplo, o uso que Lucas faz do sal. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus faz uso do sal, aquele uso culinário, aquele uso da cozinha, né? Para temperar, para preservar e tal. Lucas, no entanto, faz uso do sal em dois sentidos, mas completamente diferentes de Mateus. Ele sabia que o sal daquela região, daquela época, ele era pego lá no Mar Morto, né, com a intenção de fertilizar o campo e com a intenção também de sanitizar os banheiros, né? Lucas então faz uso do sal aí para coisas boas, né? Fertilizar o campo e coisas ruins, né? Para matar bactérias, né? Bom, quem era esse autor, esse escritor? Ele era gentil, né? E é o único autor sagrado de toda a Bíblia que é gentil. Ele é doutor, ele usa expressões médicas, né, para falar, por exemplo, da sogra de Pedro. Ele diz que ela estava com febre alta. Ele fala do nascimento virginal de Jesus, né, como Deus. A gente sabe que, no geral, os médicos são um pouco céticos quanto a milagres, né? E aqui Deus está usando um médico para falar do nascimento virginal, né? E muitas das coisas que Lucas escreveu, ele escreveu porque ele entrevistou algumas pessoas, dentre elas Maria, mãe de Jesus, né? Então ele recebeu essas informações aí de Maria. E Lucas, ele é natural de Antioquia, da Síria, né? Naquela cidade onde os cristãos foram primeiramente chamados os discípulos foram primeiramente chamados de cristãos, não é? Lucas chamava Deus de Deus, diferente de Mateus, né? Os judeus tinham certo receio falar o nome de Deus, né? Mateus, por exemplo, fala muito referindo a Deus como
reino de Deus, reino dos céus, né? Os céus, vamos orar aos céus, né? É aquele tipo de pessoa que evita falar o nome de Deus, faz alguma referência, né? E Lucas não, Lucas chamava Deus de Deus. Ele era viajante, é o único a chamar o lago de Genezaré, né? Conhecido como o Mar da Galileia, para quem era natural ali, regional da Galileia, ver um lago tão grande, né, dava-lhe o nome de mar. Mas Lucas, como conhecia bastante o mundo, né, era um viajante, ele chamou que lá de lago, né? E foi o único a fazer isso. Ele, além de doutor, médico, né? Além de é, evangelista, ele também era um excelente escritor, certo? A parábola de Lucas era extraordinária. Eu vou passar aqui para um outro slide. Esse slide aqui é o caminho de Jerusalém para Jericó. Nós estávamos há pouco falando sobre as peculiaridades, as histórias extraordinárias que nós encontramos no Evangelho de Lucas, né? E aqui nós temos uma aí onde se deu aquela parábola que o homem, a parábola do bom samaritano, né? Que o homem ele descia de Jerusalém para Jericó. Interessante. Temos aqui uma outra imagem que é o caminho para Emaús. Também, lá no final do Evangelho de Lucas, né? Ele fala lá de um tal de Cleopas. A história diz que esse Cleopas era tio de Jesus. Ele era irmão de José, né? Então, é uma história também no Evangelho de Lucas, 2 discípulos voltando para a aldeia de Emaús. Ela é particular, né? Você a encontra no Evangelho de Lucas. Mas há pouco eu estava falando que Lucas é um excelente escritor e ele sabia colocar as ideias de maneira extraordinária. Eu tenho aqui um slide que fala do capítulo 15 e 16 do Evangelho de Lucas. No capítulo 15 a gente tem aquela famosíssima parábola do filho pródigo, né? E no capítulo 16 nós temos mais algumas parábolas. É interessante que a Bíblia foi dividida em capítulos, né, por um bispo, e um outro dividiu ela em versículos, né? Isso teve lá talvez algum benefício, mas na minha opinião trouxe alguns males. Por exemplo, a gente fracionou a palavra de Deus, né? A gente passa a estudar não o livro, mas os textos, né? Textos fracionados, e nós nos tornamos, e às vezes a gente perde a visão geral das coisas, né? Então, é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Por exemplo, lá no capítulo 15, ele começa o capítulo 15, aí nós temos Jesus comendo, né, com os cobradores de impostos, né, aqueles homens conhecidos lá em Israel, né, os publicanos, e do lado de fora, murmurando, estavam os escribas e os fariseus, né? Aí Jesus vai contando e Lucas vai colocando isso aqui para nós numa sequência extraordinária, né? Fazendo essa comparação aí. Na sequência do texto, ele vai falar, por exemplo, de uma ovelha perdida, né, que estava aos cuidados naturalmente de um homem, e uma moeda perdida que estava aos cuidados de uma mulher. Então, um objeto, um animal e um objeto, né? Um perdeu do lado de fora, né? E o outro se perdeu do lado de dentro. Olha só a construção que Lucas vai fazendo aí desta parábola que Jesus contou, não é? Aí agora ele vai falar a respeito de um jovem, né? 2 filhos, o mais jovem e o mais velho, né? Você consegue perceber aí
a ovelha perdida representando os publicanos, como também o filho mais jovem, né? Que é aquele que se perdeu no mundo, né? Agora, os que se perderam dentro foram os fariseus e os escribas, né? Como a moeda, como o irmão mais velho que não saiu de casa, mas estava também igualmente perdido, né? E aí, no capítulo 16, a ideia, embora foi dividido, né, essa sequência aí, capítulo 15, capítulo 16, mas na verdade era uma ideia só, né? E aí a gente vai ver lá depois o mordomo, que era trapaceiro, e depois o homem rico, que era aparentemente justo, né? Estava ali guardando os mandamentos, mas também estava perdido, porque ele não incluía Deus na sua vida, não é? Então, Lucas é um escritor extraordinário. E no mundo secular, no mundo fora do meio cristão, Lucas ele é reconhecido, né, como um excelente historiador também, porque ele vai amarrando os fatos, os acontecimentos do Evangelho e de Atos, que também ele é o autor, ele vai amarrando a datas, a acontecimentos bastante conhecidos, né? Lá no caminho, lá no começo do Evangelho, por exemplo, ele vai falar que quando a palavra de Deus veio a João Batista, aí ele vai falar quem era o imperador, quem era o procurador da Judéia, quem eram os sacerdotes, né? Foi no tempo deles, destes homens aí, que a palavra de Deus veio a João no deserto, ou seja, ele amarra acontecimentos a fatos históricos, né? Então também a gente pode chamá-lo de um excelente historiador. Bom, nesse slide aqui, gente querida, a gente tem aqui os sinóticos, né? A relação que eles têm entre si. A palavra sinótico é ver conjuntamente. Então, quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vê que muitos fatos do Evangelho, muitas histórias, parábolas, elas se repetem nesses três evangelhos, né? Cada um ali trazendo a sua visão daquele fato, daquela parábola, um detalhe a mais que um acrescenta e tal. E aí a gente tem. Bom, como Marcos foi o primeiro a ser escrito, e nós já estudamos isso, a gente tem ele aí na cor rosa. E aí, tanto em Mateus como em Lucas, você vai vendo as mesmas histórias sendo acontecidas na mesma cor. Eu te chamo a atenção para que o Evangelho de Lucas, você tem aí no começo, no meio e no final em amarelo. Ou seja, são histórias únicas que você vai encontrar apenas em Lucas, né? Então, Lucas, ele realmente tem assim, bastante material. Bom, como nós estamos falando de coisas que só têm acontecido em Lucas, né? A gente tem aqui um slide que fala do material exclusivo de Lucas, que está aí em verde, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre eles. A gente vê as pessoas que Lucas deu destaque, eu também quero falar sobre eles um pouquinho, e a dimensão sobrenatural que você vai encontrar nos escritos de Lucas, né, que está aí em azul. Mas antes de falar um pouco sobre esses slides, eu gostaria de abordar aqui o propósito para o qual Lucas ele escreveu tanto o evangelho que traz o seu nome, como também o livro de Atos dos Apóstolos. A gente, fazendo aqui um apanhado histórico, a gente vai ver que o apóstolo Paulo era aquele líder, né, que Deus deu a ele o presente de ter um auxiliar chamado Lucas. Então, Lucas era um auxiliar do apóstolo Paulo. E a gente lembrando que na vida do apóstolo Paulo, quando ele conclui a sua terceira viagem missionária, ele que colheu ofertas nas igrejas da Macedônia e Acaia, ele vai levar isso para Jerusalém
E lá em Jerusalém, Paulo vai ser preso, né? Ele é acusado falsamente pelos judeus, é preso, e ele vai ficar 2 anos preso em Cesareia, lá em Israel. E nesses 2 anos, então, Lucas ele vai ter tempo suficiente para escrever o Evangelho, né? E ele vai colher material, ele vai ir atrás de testemunhas oculares, de gente que presenciou milagres, parábolas, de gente que andou com Jesus, conviveu com ele, né? Enfim. E aí então, o propósito humano que Lucas tinha no seu coração ao escrever era para poder ajudar no julgamento de Paulo. Os seus escritos foram direcionados para uma autoridade romana, né, chamado Teófilo. E como é que nós sabemos que ele era uma autoridade romana? Pelo fato de Lucas dar a ele um título de excelentíssimo, né? Que era um título para as autoridades romanas. Então, Lucas tinha no seu coração a intenção de provar que Paulo era inocente daquelas acusações, né? E aí o que Lucas ele escreve? Bom, ele vai escrever 2 volumes. Primeiro é o Evangelho, segundo é Atos dos Apóstolos. No primeiro, ele fala sobre Jesus, que é o fundamento da fé de Paulo. No segundo, que é Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Paulo, que é o propagador da fé em Jesus. No Evangelho, Lucas vai registrar 3 vezes que Pôncio Pilatos diz que Jesus é inocente, né? E no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai registrar que os juízes romanos, as autoridades romanas, falam que Paulo, 3 vezes também, que Paulo é inocente, não é? Então, nem Jesus e nem Paulo fizeram nada contra a lei romana, é o que Lucas está querendo dizer. E ambos foram injustamente acusados por quem? Pelos judeus. E esta é a razão humana para que Lucas escreve o que ele escreveu, né? O Evangelho e Atos dos Apóstolos, ou seja, para ajudar Paulo no seu julgamento, mostrar que as acusações feitas pelos judeus eram acusações falsas. E Lucas obteve êxito, né, no seu objetivo aí, porque Paulo ele vai ser levado lá para Roma e Paulo vai ser liberto, né, vai ser libertado desta primeira prisão que Paulo esteve lá em Roma. A gente vai falar nisso quando nós estudarmos Atos dos Apóstolos, e quero que os irmãos continuem fazendo os cursos preparatórios para obreiro. No próximo semestre, se Deus quiser, os irmãos façam Pastor 1, né? Curso para Pastor e Pastora 1. E aí, comigo, vocês vão entrar no Novo Testamento 2, quando nós vamos ver as cartas de Paulo, e aí a gente vai ver isso mais a fundo. Pois bem, então nós temos aí que o Lucas, né, ele tem aqui algumas particularidades. É o que a gente vê aqui nesse slide, que está em verde. Quais são essas particularidades aí? Por exemplo, o nascimento de Jesus. Lucas vai falar muito sobre o nascimento tanto de João Batista como de Jesus, e do ponto de vista de Maria, mãe de Jesus, né, porque Lucas foi entrevistá-la, né? E o nascimento foi contado, por exemplo, no Evangelho de Lucas, sob o ponto de vista de Maria. Lá em Mateus, que também fala do nascimento de Jesus, Mateus ele fala do ponto de vista de José, por isso que ele é mais resumido, né? Lucas tem mais detalhes acerca do nascimento de Jesus, porque ele entrevistou Maria. E a gente vê aí que essa questão explica por que, por exemplo, Mateus fala da genealogia com base na ascendência de José, e Lucas fala da genealogia de Jesus com base na ascendência de Maria, não é? De Maria. Então isso é muito interessante. Lucas vai falar também da infância, não só do nascimento, mas da infância do Senhor Jesus, né? Que a gente conhece como o Bar Mitzvah, quando o judeu, o menino, né,
isso não acontece com meninas, é só com menino. Aos 12 anos de idade, Bar Mitzvah significa apto a fazer boas obras, né? Porque após os 12 anos, o homem judeu, ele é responsável, passa a ser responsável por si só, né? Então, um judeu, após os 12 anos, ele se tornava parceiro de seu pai nos seus negócios. E aí a gente vê que Lucas vai registrar aquele fato quando Jesus completa 12 anos, ele vai lá para Jerusalém, ele faz essa passagem, né, da sua infância para a sua, considerada uma vida já adulta, né? E aí, depois, eles voltando, Maria ia na frente, como era o costume, né? A caravana, as mulheres iam na frente. Depois de um dia de caminhada, elas paravam para cozinhar. E aí, quando os homens vindo, né? E acreditava-se que as crianças até os 12 anos ficavam mais próximos de sua mãe, era a responsabilidade da sua mãe, né? Depois dos 12, ele ficava mais próximo do pai, responsabilidade do pai. E aí, quando José chega, Maria diz: onde está Jesus, né? José provavelmente diz para Maria: ele deve estar com você, eu achei que estava com você, não é? E ela: não, agora ele tem 12 anos, ele é de sua responsabilidade. Então, isso explica o fato deles terem deixado Jesus lá em Jerusalém, não é? Então, vai falar também da genealogia, vai falar dos ensinamentos de Jesus, né? Há muito ensinamento no Evangelho de João, de Lucas. As parábolas também são em quantidade maiores em Lucas, e há algumas delas que são exclusivas de Lucas, não é? Então, assim, alguns acidentes, a ascensão de Jesus, só Lucas também fala. As pessoas que Lucas deu mais atenção eram os samaritanos, né? Jesus cura 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e este era samaritano, né? Samaritanos que os judeus colocavam ali como uma subcategoria de pessoas, né? Jesus não, Jesus tem um relacionamento extraordinário com os samaritanos. Os gentios também, o próprio Lucas era um gentio, né? E Jesus sempre falava, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, ele registrou, por exemplo, Jesus falando que a viúva lá, que Eliseu operou milagre na casa dela, era uma gentia, né? Naamã, Lucas vai falar, Naamã foi curado da lepra, né? Era um gentio, e outras passagens, né? O dos estrangeiros, né? As mulheres, Lucas dá muita atenção às mulheres no seu evangelho, né? Os pobres, por exemplo, no Evangelho de Mateus, você vai ver que as bem-aventuranças é pobre de espírito. Lucas, ele não dá nenhum adjetivo, ele diz bem-aventurados os pobres, né? E ele diz que ai dos ricos, né? Então, ele dá muita atenção a pessoas pobres e os pecadores de um modo geral, né? O Evangelho de Lucas, ele tem uma dimensão sobrenatural. Ele fala muito de anjos, muito de oração, muito do Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, Jesus, o nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava presente, o batismo de Jesus, o Espírito Santo estava presente, o ministério de Jesus, o Espírito Santo estava presente, né? Depois de ressuscitado, ele fala para os discípulos: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, né? E a adoração também, né? Você vai ver ali cânticos de Maria, cântico de João, Zacarias, pai de João Batista, né? Adoração de Simão, aquele senhor que pegou Jesus bebê lá no templo, no ato da sua apresentação. Fala também-se do futuro, há muitas passagens proféticas no Evangelho de Lucas. Pois bem, gente, eu espero que vocês tenham tido aqui uma visão panorâmica, né, deste Evangelho maravilhoso, e se houver qualquer pergunta, por favor,
não hesite em você colocar para nós aí, tá bom? Um forte abraço a todos os nossos amados irmãos. Nós estamos com saudades de vocês. Que Deus abençoe ricamente os seus estudos. Não desista jamais, viu, meus irmãos?